Vamos então à correção daquelas atividades, daquela atividade, né? 3 que eu passei para a turma aí, né? Vejam bem, a primeira questão fala de uma cisterna rural, né? A cisterna rural é conhecida como um reservatório fechado para armazenar a água de chuva para consumo humano. Você já viu algum tipo de cisterna? Em caso afirmativo, descreva. Isso aí é pessoal de cada um de vocês, né? Cada um de vocês já viu. Quem não viu uma cisterna? Só que essa cisterna que está passando como exemplo aí direto, a cisterna rural em si, ela está na superfície, né? E ela é de forma cilíndrica com tampa. Ela é uma cisterna. Isso eu observei que a gente vê isso aqui, ó. Que tá aí, é isso aqui. É isso, isso. Ela tá desse jeito aqui assim, né? Aqui embaixo está apoiada no chão e ela é da forma cilíndrica com tampa, né? Ela é dessa forma aqui, ó. Ok? Aqui tem uma tampa em cima aqui. Então aqui o reservatório se enche de água aqui. E tá na superfície. Tá na superfície aqui. Tá na superfície da terra aqui. Temos as nossas cisternas normais, que geralmente são enterradas, né? Dessas formas aqui. Onde dá pra gente calcular o volume facilmente. Ok? Que ele te dá aqui um valor aqui, outro valor aqui, outro valor aqui. Ele dá comprimento, né? Da largura e da altura. Mas geralmente, nas casas da gente, essa aqui pode estar enterrada, pode ser uma caixa d'água, pode ser também uma caixa d'água, pode ser uma cisterna. E temos aquelas cisternas geralmente que são mais cilíndricas. Vocês vão aprender a calcular essas áreas aqui daqui a uns tempos, né? E elas têm a tampa delas também, são parecidas com essas aqui, só que elas estão embaixo da terra aqui, ó. Aqui é a terra, estão enterradas, estão enterradas. E aqui, vou botar aqui um capinzinho aqui para vocês entenderem. Afinal, quem nunca viu uma cisterna na vida? Né? Uma piscina é uma cisterna sem tampa. Pode ser um reservatório de água sem tampa. Então, existem diversos, né? Vocês podem fazer alguns prismas aí, colocar como cisterna, não tem problema. Tá ok? Então agora, o exemplo 2 e o exemplo 3. Lembrando que um cubo é um bloco retangular especial na qual as arestas têm medidas iguais. Então escreva uma expressão matemática para calcular o volume ocupado por essa cisterna cúbica de aresta A. Então essa cisterna é cúbica de aresta A, né? Ela tem a largura A, tá vendo essa medida aqui? Comprimento A, vamos dizer assim, comprimento A, largura é igual a A também. E a altura é A também. Então o volume aqui, ó, é igual a vezes A vezes A.
que é igual a A ao cubo, né? Então, volume vai ser igual a A ao cubo. Quando a gente pede uma expressão, é uma espécie de fórmula para a gente calcular qualquer medida, com qualquer medida, no caso aqui, né? No caso aqui, o cubo. Se eu tenho a medida 2, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. Então vai ser 2 ao cubo, que vai dar 8. Se eu tenho medida 3, vai ser 3 ao cubo, vai dar 27. Isso é para facilitar o cálculo, ok? A 3 está escrito assim: definindo a medida da largura de um bloco retangular por x, a medida do seu comprimento, o y. Então aqui tem a largura, x, tem aqui o comprimento y, ok? E tem aqui a minha altura z. Completo, consertem aí que eu acho que na postura de vocês deve estar escrito, eles não colocam z não. Esqueceu. Troquem lá, porque aqui a altura é z, onde está escrito altura aí é z. Escreva uma fórmula para calcular o volume deste bloco. É a mesma coisa. A mesma coisa. Quer uma fórmula. Escreva aqui, volume igual. Só que aqui o volume de um paralelepípedo, né? Paralelepípedo, um retângulo, né? Um bloco retangular. Aqui é de um cubo. Então as medidas são diferentes. Aqui eu posso botar A ao cubo. Lá não. Lá são diferentes. Vai ser x vezes y vezes z, que é igual a x, y, z. Então V vai ser igual a x, y, z. Se x for 3, y2 e z1, vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Então, se for em metro, vai ser metro vezes metro vezes metro. Então, 6 metros cúbicos. Ok? São só fórmulas para serem substituídas por números depois. Repare que eu falei de prisma. Eu falei a palavra prisma na primeira questão, né? Que já é para vocês já se familiarizando, que vocês vão estudar isso. Alguns de vocês já devem ter visto alguma coisa a respeito. Mas vocês vão estudar prisma no ensino médio. Tá? Temos a quarta questão, né? Quarto exemplo. Quando vivia em uma vila no sertão de Pernambuco, Cícero e seus vizinhos construíram uma cisterna na forma de um bloco retangular ou paralelepípedo. Que quantidade de água pode ser armazenada nessa cisterna de 5 metros de comprimento por 2 metros de largura e 1 metro de altura? Então, a forma é essa aqui, ó. É retangular ou paralelepípedo, né? Então, aqui a largura é 5 metros. Então a largura está aqui, ó. 5 metros. A altura é 2 metros. A largura é 2 metros. Ok? Ficou muito. Vamos diminuir.
Está errado. Aqui é 2 metros. Botou largura 2 metros mesmo? Isso. 2 metros aqui de largura e 1 metro de altura. Agora sim. Então, pessoal, vejam bem. Qual é a fórmula do volume do paralelepípedo? Não é x vezes y vezes z? Aproveitando daquele exercício da terceira questão, então, x, y e z. Então, o volume vai ser igual a 5 metros vezes 2 metros vezes 1 metro. Então, o volume vai ser igual a 5 vezes 2, 10, vezes 1, 10. E eu sempre coloco aqui para vocês sempre saberem de onde que veio o cúbico, né? Que é metro vezes metro, que dá metro cúbico. Ok? Então, ele vai pegar 10 metros cúbicos de água. Então, quantos litros ele vai ter aqui? Ou melhorar, vamos mais adiante que isso aqui. 10 vezes, vamos botar aqui um pontinho para 1000. Então o volume vai ser 10 metros cúbicos ou 10.000 litros de água. É uma boa cisterna, né? Dependendo da quantidade de pessoas, você tem servida de água. E temos aqui o número 5. Exercício 5. Ele dá o volume da caixa grande, dá o volume do doce. E quer saber quantos doces vão caber dentro da caixa grande. Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 centímetros de comprimento, 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura, 20 e 15 de altura, 15 centímetros de altura. Essa caixa grande aqui irá armazenar doces na forma de um prisma, com olha a palavra prisma novamente aí, com as dimensões medindo 8 de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Então aqui tem 8, 4 aqui e 3, tudo em centímetros. Qual o número de doces necessários para o preenchimento da caixa, total da caixa fabricada? Tá? Então, é calcular o total da caixa grande, o total da caixa pequena e dividir o resultado da grande pela pequena, que vai ter a quantidade de doce. Vamos lá. O volume da caixa grande vai ser 40 centímetros vezes 20 centímetros vezes 15 centímetros. Esse volume da caixa grande vai dar 12.000 centímetros cúbicos. Não é isso? 40 vezes 20
dá 800 vezes 15, dá 12.000. Agora, o volume da caixa pequena. Mesmo procedimento, que vai ser igual a 8 centímetros vezes 4 centímetros vezes 3 centímetros. Esse volume aqui vai dar quanto? 32, 96? 96 centímetros cúbicos. Reparem. 8 vezes 4, 32, vezes 3, 96. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro dá centímetro cúbico. Agora, vamos ver quantos docinhos cabem dentro da caixa. Precisamos dividir, né? Precisamos dividir o volume da caixa grande pelo volume da caixa pequena, que eu chamo de capacidade, que na verdade a linguagem é essa, é a capacidade que essa caixa tem de armazenar quantidade de doces aqui, nessas dimensões. Então, quanto a capacidade? É igual, vamos chamar aqui de 1, volume da caixa 1 e caixa 2. Então, o volume da caixa 1 dividido pelo volume da caixa 2. Então, a minha capacidade vai ser igual a 12.000 centímetros cúbicos dividido por 96 centímetros cúbicos. Corto centímetro cúbico por centímetro cúbico, né? Pela quantidade, não vou botar centímetros. E vou dividir 12.000 por 96, que vai me dar 125 doces. Então a capacidade é igual a 125 doces. Não é isso? Então, para preencher essa caixa são necessários 125 doces do pequenininho. Vale lembrar para vocês que está valendo ponto e quem entregar em branco vai ficar sem nota. Não tem como o professor dar nota para alguém que entrega em branco. Eu não sei se é porque não estão entendendo, ou se é por esperteza, ou o que for. Já acabei de corrigir, agora não vale mais nada. Valia desde a semana passada. Vocês tiveram uma semana para fazer isso aí. Tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver o que vai passar mais. Até a próxima.